Valdemar disse acreditar que Michele Bolsonaro deve disputar uma vaga ao Senado e afirmou que a aproximação dela com a campanha de Flávio é considerada importante, além de descartar a possibilidade de substituir Flávio Bolsonaro na campanha. Alvo de investigações da Polícia Federal e de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, Valdemar, lembrando que essa decisão do Supremo bloqueou os recursos em até 119 milhões, pois suposto uso indevido de emendas, Valdemar negou as irregularidades e voltou a criticar o presidente do PSD, Gilberto Kassab. Muito obrigado, Daniel. Cláudio, essa questão, aliás, vai virar um papo chato esse, viu? Vai virar um papo chato esse da eleição. Enquanto não tiver a convenção no sábado e não definir, vai ficar uma encheção aí desse tema, porque todo mundo que torce para o Flávio Bolsonaro, que tem a expectativa de que o Flávio vai para uma campanha que é importante, vai disputar uma eleição contra o Lula, está preocupado porque quer entender como é que vai ser a configuração disso daqui a pouco. A campanha começa daqui 3 semanas. Sábado é o dia da convenção. Então até sábado você tem que ter uma definição sobre quem vai apoiar, quem não vai, qual partido vai fazer parte da coligação, quem não vai, enfim. E o que nós temos hoje, o que tem colocado hoje, apesar da fala do Valdemar, é que o PL está sozinho. A gente vai enxergar no sábado, repito, se vai ter alguma modificação. Se até sábado haverá alguma alteração nesse cenário. Mas nós temos o Republicanos, que já falou recentemente que deve optar pela neutralidade, o presidente do partido, Marcos Pereira. União Brasil e PP, que também indicam que vão ficar neutros na disputa presidencial. E por que vão ficar neutros? Porque eles preferem o Lula, ou porque está dividido, ou porque teve essa conversa ontem do Ciro Nogueira, que foi consultar as bases. Conversa. Não tem nada de consultar bases. A questão é a seguinte, Cláudio. O Ciro Nogueira ainda está disponível? Não deu nada que eles prenderam o cara, nada? O Ciro Nogueira é presidente do PP, pô. Não pode? Lógico que pode. Ó, no Brasil tudo esqueci pode. No Brasil, né? Tá. Esqueci. Então, o Ciro Nogueira disse que ia consultar as bases, para ver se indicava o vice do Flávio. E aí consultou as bases e não vai mais participar, não vai mais estar na coligação, pelo menos até o que foi divulgado ontem, e não é do Ciro Nogueira, são os interlocutores que falaram com a Globo lá. O que se espera da eleição e da candidatura é que o Flávio deva disputar a eleição com chapa pura. Presidente e vice saem do PL. Apesar dessa fala do Valdemar. Porque o Valdemar diz, não vai ter chapa pura, isso aí não tá... Mas aí quem que vai apoiar? Vamos ver, quais são os partidos? Quem vai indicar o vice? Ah, não, nós estamos segurando o vice porque pode ser que seja uma surpresa aí para a convenção no sábado, beleza. Mas aí, com quem que está negociado? Porque não adianta ficar criando expectativa também, nós vamos ter uma grande coligação, etc. E chega no final não aparece ninguém, fica feio. Agora, o grande X da questão, e por que esses partidos não querem participar da coligação, estão abrindo mão de participar, partidos do Centrão, não estou afim. Porque o partido que participa da coligação, ou que entra na chapa, Cláudio, ele precisa ajudar financeiramente. Trazer algumas centenas de milhões. Ele precisa pegar o fundo eleitoral, colocar na chapa majoritária. Ele vai ter que destinar parte do seu recurso, do que ele tem para usar na campanha, ele vai ter que colocar um pouco lá para o presidente. O presidente vai pedir, o candidato vai pedir, eu preciso de dinheiro. Ele precisa tocar a campanha eleitoral e só o PL não vai dar para fazer, porque tem que bancar os governadores, tem que bancar os senadores, os deputados. Então vão precisar de recursos de outros partidos. Isso aqui é uma análise minha, tá? O União Brasil e o PP têm uma expectativa de eleger 120 deputados, uma super bancada, a federação. Você acha que eles vão dispor do dinheiro do fundo eleitoral reservado para eleger esses 120 deputados, para formar uma das maiores bancadas do Congresso, para ter mais tempo de TV, mais tempo de rádio, mais fundo partidário, para colocar dinheiro na campanha do Flávio? Para compartilhar o recurso eleitoral para o processo eleitoral, porque campanha custa, gente. Não adianta a gente ficar aqui e achar que a campanha não custa, não tem valor. Tem valor, a campanha é caro. Campanha é um negócio caro. Nós falamos ontem aqui que pode chegar a 130 milhões, salvo engano, que é o teto utilizado e autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então esses partidos não querem, ou diz que não vão apoiar, não querem apoiar, porque ou estão buscando uma negociação mais robusta, e aí a gente vai um dia entender isso talvez, porque isso não acontece às claras, acontece nos bastidores, ou eles estão preocupados única e exclusivamente, Cláudio, em garantir que o dinheiro do fundo eleitoral seja entregue aos deputados, porque os deputados são
quem vai fazer o partido ter mais dinheiro, vai ter mais participação. Quem elege mais deputado tem uma fatia melhor desse bolo do fundão. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central. E a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Neste ano de 2026, eu diria que é o ano mais fácil e até para alguns mais difícil de ser eleito, por exemplo, deputado estadual. Sabe por quê? Porque na maioria dos estados, o partido político, o diretório estadual, avisou: não vamos colocar dinheiro quase nenhum nas candidaturas para deputado estadual. Então, muita gente da política, profissional da política, remunerado para ganhar e para perder, principalmente para perder eleições, mas remunerado para eleições, eles não vão pôr peso nos deputados, candidatos a deputado estadual, porque não tem dinheiro para a campanha deles. Mas por que a maior parte dos partidos não põe dinheiro para a campanha dos deputados estaduais em 2026? Porque todos eles estão concentrando em investir dinheiro na campanha do deputado federal. O deputado federal vai compor a Câmara dos Deputados e o rateio disso daí vai dizer quanto cada partido recebe do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então nós temos, por exemplo, o fundo eleitoral nas eleições de 2026, valores do TSE, o PL, do total de 4 bilhões 960 milhões de reais, o PL é o partido que tem o maior fundo eleitoral, que é de 881 milhões 657 mil, 477 reais. 881 milhões de reais o PL tem. O PT é o segundo partido que mais tem. 615 milhões de reais para o fundo eleitoral. União Brasil, 526 milhões para o fundo eleitoral. O PSD, 421 milhões de reais para o fundo eleitoral. PP, 417 milhões de reais. MDB, 400 milhões de reais. Republicanos, 348 milhões de reais. O Podemos, 245 milhões de reais. O PDT, 169 milhões. O Partido Socialista Brasileiro do Vice-Presidente da República, 152 milhões. É o 10º da lista, viu? É o 10º. O PSB é o 10º. O 11º, PSDB, 147 milhões. 12º PSOL, 131. E aí vai seguindo e tal. Gente, isso é dinheiro para campanha. E os caras falam que é pouco dinheiro. Eles, políticos, criaram essa lei que separou esse dinheiro de quase 5 bilhões para eles fazerem campanhas eleitorais, porque o Gilmar Mendes lá atrás disse que não pode ter financiamento privado de campanha, só pode ter financiamento público. E aí criaram 5 bilhões. Isso é combinado, viu, com o ministro Gilmar Mendes. Ele teve essa posição, aí o Congresso falou, então nós vamos criar um fundo eleitoral. Criaram. Então, tem um monte de partido que recebe a cota mínima. Um partido existe, ele no mínimo 3 milhões e 307 mil. Fundo eleitoral. Então, o que o Wellington está falando é do fundo eleitoral. E nós temos o fundo partidário, que esse fundo partidário, ele pega e vai defender também o dinheiro dos partidos em relação à existência da estrutura. Gente, ser político no Brasil é um cargo público. Funcionário público, você é pago pelo dinheiro público, usa a campanha com o dinheiro público, como já falaram. Eu pego o teu dinheiro para fazer você te enganar, para você votar em mim, para eu roubar você. Por isso que eles odeiam o Jair Bolsonaro. Por isso que eles odeiam o Flávio Bolsonaro. Por isso que eles odeiam os patriotas que fazem campanha eleitoral, divulgam discussões eleitorais e políticas pelas mídias sociais sem cobrar, sem movimentar um monte de dinheiro, sem lavar a caixa 2. Nós, do povo, fazemos isso espontânea e organicamente nas mídias sociais. Eles odeiam isso. Por isso que um monte de gente faz campanha contra, ou em dúvida se vale a pena votar no Flávio. E o PL... Ele vira e fala, vou montar uma dobradinha. Primeiro que eu digo não vai ser chapa pura, dobradinha. A gente não tem nenhuma noção do quanto tem de ameaça, pressão e negociação sobre isso há semanas em Brasília. Essas negociações. Nós estamos conversando e as pessoas sentam na mesa para falar, eu tenho 300 milhões, eu tenho 500 milhões, não vai dar para pagar a conta.
Tá cheio de vereador na tua cidade, na região toda, que fala, eu vou ganhar 10, 15 mil para eu ajudar na campanha de tal candidato. Tá cheio de liderança aí de bairro, de alguma coisa, que fala, não, eu voto a favor de tal pessoa. Ele ganha 5, 10, 2, 3 mil, ou uma promessa de um cargo para ajudar o candidato. É uma máquina que eles têm para manipular o processo eleitoral a favor deles. Então, a pressão pro Valdemar fazer isso, o Wellington falou, porque precisa de dinheiro. Com 800 milhões, falta dinheiro. Isso estou falando de dinheiro oficial. Fora o dinheiro do Caixa 2 das campanhas. Brasileiros, está entendendo o tamanho da coisa? Por isso que o cidadão tem que ser fiscal das eleições. Por isso que o cidadão tem que ter cidadania eleitoral. Por isso que a gente que é cidadão precisa ficar de olho e pressionar e fiscalizar. E nós vamos te orientar sobre isso pela Auriverde. A Auriverde vai te orientar nisso. Tá? Eu tenho certeza que a Michelle ouviu isso, que a gente fala desde janeiro, fevereiro, que a gente vai falar sobre isso. Então, é isso que nós vamos fazer. Mulheres sejam fiscais eleitorais, adultos e idosos sejam fiscais eleitorais, jovens sejam fiscais eleitorais ou delegados eleitorais. Cada partido pode ter 2 por sessão eleitoral no Brasil. Nós temos quase 500 mil sessões eleitorais. Então, se eu pegar um partido que é o PL e vou falar, eu vou botar 2 fiscais eleitorais por sessão. Ele precisa de 1 milhão de voluntários. Só que se o Novo falar, eu também quero 2 fiscais eleitorais por sessão, o Novo vai precisar de 1 milhão de voluntários. Se o Republicanos, o PT falar, eu preciso de 2 fiscais eleitorais por sessão, ele vai precisar de 1 milhão. Está entendendo? Nós da direita, nós patriotas, precisamos juntar 1 milhão de pessoas para serem voluntariamente fiscais eleitorais. Os partidos recebem os nomes, eles indicam. Está no prazo, não tem problema nenhum para isso daí não. Aí, a gente vai te orientar. Assim que o Milei ganhou a eleição na Argentina, assim que o Milei combateu a fraude eleitoral e a eleição na Argentina não é eletrônica, é voto impresso, é voto escrito. E tem muita fraude eleitoral também no voto escrito. Então tem que ter fiscal eleitoral e tem que ter delegado de partido nas sessões, porque tem fraude no voto. No voto expresso, escrito à mão, tem fraude que pode acontecer na indicação de quem está votando, tem fraude na pessoa que está votando, não é a pessoa que está na identidade. Eu tive lá na Bahia, o motorista do carro falou para mim, doutor, o senhor veio em tal evento, eu vim, o ano passado, na eleição passada eu ganhei 2, 3 mil reais na eleição. Foi verdade, o que o senhor fez? Eu aluguei os títulos de eleitor da minha família, eu aluguei tantos títulos, deu quase 3 mil reais. Eu falei, como é que é isso? Os caras pedem, aí eu passei na minha família, que todo mundo sabe que eu sou uma pessoa assim que dá para confiar, peguei o título de eleitor de todo mundo, dei para os caras mandam as pessoas votar e eu recebo tanto. Então eu virei para cada parente meu que quis, paguei 10, não, 15, mas eles me pagaram tanto por voto. Aí, você está entendendo? O cara falou para mim que ele ganhou dinheiro porque eles alugam o título eleitoral para fantasma, para pessoa ir votar. Então, você olha, a foto está o Wellington, olha a pessoa que vota sou eu. Então, olha, a identidade sou eu, olha a pessoa que vai votar o Wellington. Não é para ser assim. Mas se o mesário não prestar atenção, passa e frauda o voto. Então, os partidos, o PL precisa se juntar com alguém. Talvez sim. Eu acho que o PL, se quisesse fazer chapa pura com gente de peso, o bolsonarismo inteiro votava nos caras e o Centrão, porque o Centrão é político, mas o eleitor de meio também vota. Por isso que estão discutindo se é mulher, quem será a mulher que vai atrair. Mas o Valdemar, quando fala isso, ele está falando em dinheiro, né, Wellington? O dinheiro que vai vir para a campanha, né? É assim, a gente sabe que a campanha ela precisa desses recursos. Não é dúvida. Tem dúvida. Negar isso é bobagem. Então, assim, absurdo. A gente sabe que a necessidade de outros partidos em uma coligação, ela se faz necessária porque a campanha, ela gera custo. Uma campanha eleitoral é caro, né? A gente sabe, tem todo um processo e tudo fica mais caro. Voluntário é nós da igreja, né, Wellington? Na campanha eleitoral todo mundo quer ser profissional. E veja, tudo fica ainda mais caro para a campanha, viu, Cláudio? Por isso que os patriotas voluntários, como cidadãos e fiscais eleitorais, nós vamos mexer nessa eleição. Se você for imprimir um santinho em um período comum, né, um papelzinho 9x7, que é o tamanho do santinho, se for imprimir um papel 9x7, que é o tamanho do santinho básico, num período que não é eleitoral, ele tem um custo. No período eleitoral, ele tem outro. Bem maior. Porque a gráfica vai ter que gerar nota, o número é grande, né, de impressão. Então, isso por uma gráfica, para uma impressão honesta, né? Isso, que é por quem vai gerar nota. Não aqueles que geram a nota de 10 centinhos e imprimem 1 milhão, né? Tem isso também. Mas inflaciona. Então, inflaciona tudo, cara. A campanha eleitoral, para quem trabalha nesse meio, tem gente, é uma indústria. E o que eu estou falando aqui não é uma questão assim, tem a indústria da produtora de vídeo que ganha dinheiro, tem a indústria do marqueteiro, tem a indústria... Eu conheço pessoas que têm um estúdio, por exemplo, de música, estúdio musical, que grava música e faz esse tipo de trabalho, que separa 3 meses do ano,
Começa lá em junho, julho, agosto, para produção de jingles. No ano eleitoral. Só para produzir música em ano eleitoral. Numa cidade de 30 mil habitantes, um jingle custa R$2.000. Hoje, hoje tem inteligência artificial, você põe lá a musiquinha e fica pronta. É diferente, para uma campanha você tem que fazer uma coisa organizada para ficar bem feito, porque você não pode errar na campanha, Cláudio. E é por isso que custa caro. É por isso que custa caro. Então, a indústria que trabalha por trás de uma campanha eleitoral, você pensa que para realizar um comício não tem custo? Nossa, você pensa que para realizar um evento, uma carreata, uma passeata, uma motociata, tudo tem custo. E tem isso Fica também, né, caro. Wellington? O pessoal vira em. Eu lembro campanha para prefeito em várias cidades, o cara fala, ó, bota o adesivo do candidato tal, passa no posto tal Isso, e tem abastece isso. o tanque. É Tem um proibido. monte de gente, mas é proibido, mas um monte de gente Mas faz. E o fiscal eleitoral não vê. O Ministério Público Eleitoral não recebe denúncia. Tem um negócio chamado Pardal, que é para você fazer denúncia eleitoral. Aí não consegue provar, não sei o quê. Aí é um baita esquema de compra de apoiadores, né? Isso. O pessoal vende assim. Inclusive o Pardal é uma crítica que eu faço, que o Pardal ele só fica disponível durante o período eleitoral. Ele não fica disponível na pré-campanha, por exemplo, em que os candidatos cometem crimes eleitorais. Muitos. E não tem como denunciar. Você tem como denunciar, tem ferramentas. Você pode pegar as provas e ir no Ministério Público Eleitoral. Mas você acha que alguém vai fazer isso? Só o outro candidato que faz. O inimigo. O cara que é com o adversário faz. Por isso que também o ministro Gilmar Mendes defendeu, muitos anos atrás, ele foi presidente do TSE em 2018, para a campanha eleitoral ser reduzida, ele conseguiu, para 45 dias. Começa em agosto para acabar. Mas por quê? Gente, isso tudo é feito, planejado, premeditado, estrategicamente, para a eleição ficar difícil para o povo honesto. Para a eleição ficar difícil para o povo correto. Tudo é feito para que os que estão roubando há muito tempo, controlando o processo eleitoral, continuem roubando mais tempo, controlando mais tempo. Isso é um acordo político que foi feito por ministros da STF, com membros dos presidentes de partidos e a cúpula do Legislativo e Executivo brasileiro. Esse é, para mim, a maior desgraça do governo Lula foi isso. Você que é velho, tem que ser mais velho que eu, hein? Você que é velho, lembra que havia, óbvio, político ladrão em todos os estados, todas as cidades, nas décadas de 60, 50, 70. Porém, o medo da exposição, eles tinham uma postura menos sem vergonha. Eles tinham uma postura mais aparentemente séria. Por isso que a esquerda chamava os conservadores de safados. E que eles da esquerda falavam que eles eram espontâneos porque eles não tinham rabo preso. Aí usaram esse discurso para a esquerda se elegendo, nos anos 80, 90, um monte de gente da esquerda, tudo enriqueceu, ataca o capitalismo e tudo vive bem pra caramba, com grana, não sai mais da política, e aí eles têm um monte de esquema. Eles organizam o processo eleitoral para eles não saírem dele. Então tem um monte de esqueminha assim, preço de tudo da indústria eleitoral. E nesses 45 dias, Wellington, eu sempre penso nisso, né? Eu preciso ter, no partido, eu tenho tantos candidatos. Eu tenho que obter o CNPJ, eu tenho que ser aprovado pela convenção, aí eu tenho que pegar a ata, que tem que registrar a ata, eu tenho que levar para a Receita Federal para começar a abrir no sistema lá também o CNPJ de campanha. Isso. Então, se eu sou Cláudio, candidato a vereador, tem o CNPJ do Cláudio candidato. Todo dia da campanha eleitoral tem que entrar pelo CNPJ, na conta eleitoral do banco, que é uma conta eleitoral, e sair dali. Tudo esses bilhões, velho, teoricamente, vão ser movimentados só em 45 dias. Exatamente, em 45 dias. Teoricamente, Que é o período da campanha. o cara combina tudo, os contratos, exato, para execução, pagamento, quitação em 45 dias. Em 45 dias. E nós não estamos contando com a vaquinha, né? Porque Vaquinha? Porque eu tenho Fazendeiro candidatos... participa? Não, tem candidatos que... e é permitido pela legislação fazer aquela vaquinha online. Para Ah, angariar tá. fundos para a campanha. Tem muito candidato já fazendo Doação. isso. Ah, Doações. tá, é importante, A é. pessoa recebe, o candidato recebe doação, então além da doação partidária desses bilhões que nós estamos falando aí, né, do recurso eleitoral, ainda os candidatos podem buscar junto aos seus eleitores um financiamento, né, em formato de doação nesse período. Agora, é uma condição que eu vi até um comentário aqui da Zélia Alves, diz o seguinte: vice não acrescenta nada, e sim o PL precisa do povo e não de partidos de aluguel. Eu concordo. Na verdade, eu não concordo com a questão do vice, que o vice é importante. E, aliás, o vice, se ele não for um vice comprometido com a sua plataforma de governo, com aquilo que você acredita, ele te derruba. É muito comum. Ele monta uma estratégia para te derrubar. Então, você tem que ter um vice. Não tem, eu ouço isso, inclusive, nos mais variados setores, que o vice não serve para nada. Você põe o vice lá, qualquer um serve. Não. O vice, na atual situação, é uma peça importante desse tabuleiro eleitoral, porque ele pode definir lá na frente a continuidade ou não do seu trabalho, do seu legado, daquilo que você colocou como plataforma de governo.
Eu conheço municípios aqui na região de Bauru que o prefeito é eleito em outubro, assume em janeiro, faz um monte de problema e em agosto o vice está no lugar dele. Aqui perto. Aqui pertinho de Bauru teve uma situação assim. O cara ficou 6, 7 meses no cargo, fez um monte de bobagem, aí foi cassado, o vice assumiu. Tá lá o vice no cargo há 2 anos e pouco. Então, o vice é um importante, e não só o vice, também o suplente do senador é importante. Então, e o engraçado é que a letrinha é desse tamanho, né? Porque aparece o nome do candidato. Fulano. Aí o suplente desse tamanho, assim, a letrinha. Aí o fulano que ganha vai lá pro ministério, assume o ministério, e o suplente assume a cadeira no Senado e não vota o pedido de impeachment. É isso mesmo. Vota com o Centrão. É isso que eles estão organizando dedicadamente para eleger o Senado, que não fará o impeachment de ministro do STF. E a pressão em cima dos presidentes de partidos é absoluta para eles concordarem com a estratégia. Isso aí já está tudo negociado. Eu repito, eu acho que se indicar o Coronel Meira Araújo, além de ele ter votação expressiva, bater 10, 15 milhões de votos em São Paulo, estado de São Paulo, ele também vota pelo impeachment. Eu duvido que outros votarão tão ardorosamente. Poderão até falar, se pressionados na campanha, mas votar mesmo? Não, gente. O ministro Alexandre de Moraes faz política partidária o tempo todo. É o perfil dele. Gilmar Mendes também. Gilmar Mendes tem entrevista falando que o gabinete dele é chamado de Tenda dos Milagres. Está na mídia, é só procurar. Gilmar Mendes, Tenda dos Milagres. Ele fala de tanta gente da política que ele recebe diariamente para orientar. Então eles têm uma atividade partidária. Então eles estão no foco. Eles têm um foco. Não sofrer impeachment em 2027. E em setembro de 2027, o foco deles é Alexandre de Moraes assume a presidência do STF. E quando Alexandre de Moraes assumir a presidência do STF, acabou o Brasil que a gente conhece. Acabou. Essa eleição é a única chance que você tem. E para quem perguntou aí no chat, como é que faz para ser fiscal eleitoral ou delegado eleitoral? Rapidinho. Para ser fiscal eleitoral, os partidos têm até 1º de outubro para indicar para a Justiça Eleitoral quem serão as pessoas que serão fiscais. É 2 fiscais por mesa, por sessão. Você tem que ser indicado por um partido, por uma federação, por uma coligação, facinho. Você tem que ter 18 anos ou mais para ser fiscal eleitoral, delegado eleitoral. Você não pode estar atualmente nomeado para ser mesário, para ser apoio logístico na junta eleitoral, ou seja, você não está nada lá. E você vai receber uma credencial oficial emitida pelo partido. É só isso. Então os partidos vão querer que os partidos forem honestos e o muito bandido, vão querer fiscais eleitorais para cada sessão eleitoral, para cada mesa eleitoral no Brasil. Nós patriotas, nós conservadores, queremos que você seja, nós da Auriverde principalmente, convidamos você, nós vamos fazer uma grande campanha para pressionar os partidos a se organizarem para receberem essas pessoas e para poder botar a lista e poder enviar para o Tribunal Superior Eleitoral, para poder sair a credencial a tempo. E nós também vamos te orientar, nós vamos soltar no nosso canal de comunicação a orientação para você. Aí você vai se inscrever como fiscal eleitoral ou como delegado. Por zona eleitoral tem 2 delegados, fiscal eleitoral por mês. E aí nós vamos fazer com vocês comunicações periódicas, que você vai assistir aqui com o pessoal da Auriverde, um monte de gente que falou que ia participar, ajudar a gente, vão participar e nós vamos te mostrar. Cuidado se o Wellington está falando disso, daquilo, porque a gente pode ser fiscal eleitoral não só na mesa eleitoral, mas pode ser também ali no entorno, como o Wellington citou, da boca de urna. Tem muito esquema para manipular os resultados. Mas muito esquema. Muito para manipular os resultados. E o jogo joga pesado. Aí você, com essas características, você pode ser fiscal eleitoral. Então, ser fiscal eleitoral é muito simples, o procedimento. Os partidos têm que querer, têm que se organizar para produzir a lista a tempo. E nós, da Auriverde, vamos produzir material para você poder assistir, poder participar, poder interagir, te orientando sobre coisas técnicas e coisas reais do processo eleitoral. E eu não estou falando que a urna eleitoral é o defeito. O defeito é a tua apatia, a tua omissão como cidadão que não mergulha no sistema eleitoral. Porque grande parte das pessoas que mergulham, gente, é por paixão e por dinheiro. Mas a pessoa que trabalha muito é por dinheiro. Eles estão ganhando para isso. Só que eles não falam para você. Eles estão devendo, que o Pitório falou do político aqui de Bauru, do vereador, que o armário dele na Câmara tinha um monte de remédio proibido, mas ele fazia o que? Ele dava remédio para as pessoas e depois cobrava na eleição. Eu te ajudei, eu te dei remédio, agora você trabalha para mim. Então as pessoas saem fazendo campanha. Isso acontece de milhares, de milhões. Então nós vamos fazer isso, porque sem isso, esse sistema vai matar, se necessário, tentar matar até o Flávio Bolsonaro, para impedir a vitória dele. Porque a vitória do Flávio não é a vitória do Flávio. É o combate à corrupção, à impunidade e à juristocracia que tem no Brasil. É o que a gente sonha, né, Wellington? Pois é. Cláudio, ainda respondendo a questão do vice, que o vice não é importante, o vice não importa e tal,
Abro aspas. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e, de forma irresponsável, deixaram com que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe. Fecho aspas. Quem disse isso, Cláudio? Hamilton Mourão, 31 Exatamente. de dezembro de 2022, último dia do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão foi um dos hackeados pelo hacker em 2018. O hacker nunca falou pra gente o que ele encontrou. Na Hora Verde ele falou que foi pago para isso. Ele disse que Gilberto Kassab o pagou para hackear Jair Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Ele hackeou os celulares, ele tem guardado em arquivos digitais até hoje, ele tem todos os celulares dos filhos do Bolsonaro dele, todas as listas de contatos, conversas, ele hackeou tudo. Entrou nas contas bancárias, em todos os e-mails. Ele é bandido, gente, ele é hacker. Ele foi contratado, ele fala que ele foi contratado pelo Gilberto Kassab. Ele falou quando ele ficou bravo, porque o pessoal da Polícia Civil começou a pressionar a família dele e a avó dele que o criou. Ele já estava fugido do Brasil e o hacker era tão perseguido pelo governo brasileiro, tinha quase 17 ou 18 pedidos de extradição contra ele junto ao governo lá na Europa. Até o governo falou, mas quem é esse cara que tanto político poderoso do Brasil pede extradição? O Ministério da Justiça pressiona tanto. Deram para ele o abrigo, para ele poder estar protegido. Ele não sai do país mais, porque foi dado para ele essa proteção, porque viu que ele é um perseguido político no Brasil. Esse hacker, ele falou que hackeou o Jair Bolsonaro, que descobriram que o Carlos Bolsonaro iria num stand de tiro lá em Santa Catarina, em Florianópolis, ou na região de Florianópolis, tal dia, tal data. Peraí. Ele hackeou o celular dos caras, gente, e ele fala nas entrevistas dele que ele não achou nada. Nada que pudesse ser usado para chantagear, para atacar, para acusar, para apontar crime. Aí, depois que não achou nada, ele foi contratado para hackear outra pessoa, pelo mesmo contratante, chamado Adélio Bispo. Aí ele hackeou esse cara, falou, mas quem é esse cara? Esse cara não é ninguém, esse cara tem mais de um computador, tem isso, tem aquilo, mas esse cara não é nada. Aí depois de 2, 3 meses, 4 meses, o Adélio Bispo fica famoso no Brasil inteiro, dia 6 de setembro, dá uma facada de Jair Bolsonaro. Ele falou, nossa, eu hackeei esse cara. Para que eu trabalhei? Qual foi o negócio que eu fiz? O que é isso? Nem a Polícia Civil, nem a Federal tem coragem de investigar essa história que a Oliveira dispôs. E o hacker pedindo, me ouça o Ministério Público Federal, me ouça o Ministério Público Estadual. As investigações com esses caras não avançam. Por quê? Porque a cúpula do poder político do Brasil contratou ele para isso. Então, o Mourão é um dos que ele foi contratado para hackear o Wellington. Ele nunca disse, não tinha nada lá que pudesse ser usado contra o Mourão. Ele nunca falou isso. Ele falou isso dos Bolsonaro, mas do Mourão não. O Mourão já virou vice. E no dia 22, final de dezembro de 2022, ele fala que evitou um golpe militar. Está entendendo qual era a birra? Por que o Bolsonaro quase nunca saiu da presidência para o Mourão assumir? Está entendendo, gente? O jogo não é o que você assistiu, é o bastidor. É o bastidor. E é por isso que o vice importa, e acho que importa muito. Porque o vice, num momento como esse, vai lá na televisão e diz que o país vive um caos social por culpa do presidente, que não está nem ali para falar, para se defender. Então, é importantíssima a participação do vice, seja vice-governador, vice-prefeito, vice-presidente, e a escolha por parte do partido tem que ser a escolha mais correta. É aí que entra agora as lideranças, né? O Valdemar, a turma aí que fica falando o dia inteiro dando entrevista lá para a Globo News falando abobrinha, poderia estar decidindo, definindo muito bem, pensando muito bem em quem vai escolher para colocar nesse posto que é importante, que pode depois, lá na frente, mudar o jogo. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até a 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita.